Mais uma vez, igrejas e lideranças envolvidas em escândalo. Somente nessas caixas foram apreendidos mais de R$800 mil em dinheiro vivo de 2 suspeitos ligados a uma igreja. Entre os alvos está um prefeito que ficou conhecido gravando vídeos para jogar nas redes sociais. E isso, infelizmente, não é a primeira vez que acontece. Se Deus estivesse realmente nesse barco chamado política, não deixaria a sua igreja ser envergonhada várias e várias vezes. Que uma ação vença o mal, o inferno não vai acabar com a igreja. E nem deixaria que ela entrasse em furadas. Eita glória! E igrejas inteiras se tornaram uma carta-chave, um trunfo, para serem acionados quando personalidades políticas estiverem se sentindo em perigo. Nós convocaremos a guerra santa! Afinal, é isso que é disseminado nas redes. Que a luta que a cúpula enfrenta perante a justiça é uma causa cristã. Logo, os cristãos têm que sair em defesa e fazer uma guerra santa. Mas como os cristãos foram puxados para esse embaraço? E como tantos cristãos ainda estão sendo usados como marionetes? A resposta é simples. Havia uma expectativa profética sob o governo. Brasil! Brasil! Get ready! Brasil! Uma onda da minha santidade e uma onda do meu poder de reforma está vindo para a nação do Brasil. Entidades evangélicas do Brasil inteiro diziam que o governo era segundo o coração de Deus. Deus o levantou por amor a nós, não é por ele, é por nós. Que eu vi o Brasil sendo ascendido sobre as nações da terra, e muitas pessoas vindo pro Brasil, porque o Brasil é o celeiro do mundo. Eu disse isso pra vocês. Ele falou isso há 5 anos atrás, dizendo que isso tudo se cumpriria naquele tempo. E ainda mais, que haveria bonança na terra e no Brasil antes do fim do mundo. Bom, nada se cumpriu. Quando abrimos a palavra de Deus, não achamos tais afirmações, dando uma impressão que tais profecias vêm da carne, tornando a verdade em uma meia-verdade e colocando até acréscimos na palavra de Deus. Os falsos profetas no tempo de Ezequiel e Jeremias eram em grande maioria. E se são em grande maioria, por que não acreditar nos falsos profetas, não é mesmo? Por conta da unção e do selo que foi colocado na vida desse homem, do ex-presidente Bolsonaro. Pai, usa a pedra chamada Massal. Usa os homens de coragem desta nação. Afinal, se a maioria dos falsos profetas de Judá repetem o mesmo discurso 1000 vezes, logo essa mentira se torna uma grande verdade. Com toda essa narrativa profética construída em cima da palavra de Deus, esperava-se que as profecias se cumprissem naquele mandato. Foram muitas promessas. A igreja e o governo viraram algo uníssono. Igrejas começaram a fazer batismo de uma forma diferente. Enfileirados formaram o número 17 no Rio Jordão, número eleitoral da época. Lembrando que nada acontece sem a permissão de pastores. Com o governo enfrentando entraves durante os 4 anos, o movimento profético que diziam que viria para o Brasil começa a escorrer pelas mãos. Uma desesperança toma conta, e diversas profecias começaram a surgir, cujo era dito que bruxarias estavam sendo feitas para travar o governo. O Senhor mostrou uma grande batalha nos ares. Tem feitiçaria brava, tem gente da alta cantora. A igreja precisa se levantar no jejum, na oração. O Senhor vai dar uma grande virada para provar que Ele é Deus, que ouve o clamor da igreja. Demônios lutando nos ares para que a vontade de Deus não seja cumprida. O Senhor está pelejando, e nesta peleja nós não teremos que pelejar. O presidente da República não vai ter que pelejar. Mas espere um pouco. Deus não erra, e o diabo não pode frustrar os planos do Senhor. No início do governo, todos os profetas falavam maravilhas. Mas agora, de repente, passam a falar que feitiçarias impedem o progresso do país, de que uma macumba foi feita pelos comunistas. A verdade é que era tudo uma mentira desde o início. As lideranças religiosas colocaram uma expectativa profética nas pessoas. E agora esses mesmos líderes desfazem tudo o que disseram. E dizem que, na verdade, agora tudo se trata de um entrave espiritual.
E é por conta dessa confusão profética incutida na mente de muitos que milhares foram fanatizados e estão presos. Deus, tem misericórdia de nós. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, Senhor. Ai, creda. Oh. Eita glória! O Espírito Santo disse para mim claramente, ele disse, irmãos, vão parar, irmãos. Teremos uma revolução no Brasil. Vai ser uma guerra. Sandro Rocha fala de uma suposta revelação sobre o Supremo Tribunal Federal que ele diz ter recebido de Deus. Então essa foi a visão que eu tive, só carvão, e eu via 4 forcas e 4 pessoas nessa forca. Não? Ele entrou no Congresso, esse anjo. Eu vi ele entrando. Tinha sangue no chão. Eu vi sangue no chão. Eu vi esse anjo, um anjo de Deus, né? Antes da vitória que eu vos darei, eu vou fazer aparecer o que está oculto e o que está escondido. Deus não deu a vitória como foi profetizado pela irmã. E esse vídeo, que teve milhões de visualizações na época, fanatizou milhares e culminou no 8 de janeiro, pois essa profecia não cumprida gerou uma frustração nas pessoas. Em um dos vídeos, o Raul, esposo de uma das vítimas que foram cooptadas por esse movimento, diz que sua esposa estava ficando doente por conta das lives proféticas da pastora. Esses pastores incutiram na mente de pessoas como a Débora de que tudo isso se trata do bem contra o mal. Bom, esse discurso só interessa a uma cúpula nada cristã que usou e continua usando a igreja como peão para passar um ar de legitimidade às suas causas políticas. Não só as pessoas do 8 de janeiro foram usadas. Eita glória! Mas esses falsos profetas também. E o maior trunfo dessa cúpula é ter toda a cristandade ao lado deles. Pois se a igreja está ao lado dessa gente, então eles podem dizer que Deus também está. Uma parte da direita mundial age dessa forma. O inferno se levanta sim constantemente contra a igreja. Mas só um esclarecimento. Vocês são a igreja, e não eles. O julgamento do tribunal não está acontecendo em cima das igrejas evangélicas, mas sim em cima de gente que usa a igreja como marionete. Nós convocaremos a guerra santa! Será a guerra de anjos e demônios! Eu convoco a todos os anjos deste país! Vinde todos os anjos, Gabriéis e Rafaéis, unam-se ao povo do Senhor! Essas pessoas, como a Débora, foram uns dos que viam esses vídeos desses falsos profetas e foram cooptadas por esse falso movimento profético que a direita soube manipular. Essas pessoas foram induzidas por pastores e fizeram jejum político para que Bolsonaro vencesse. Amanhã começa os 21 dias de jejum e oração pela nossa nação. Eu me propus a fazer um jejum meio-dia na segunda-feira, mas esse jejum é pelo povo. E agora a igreja tem um dos seus sendo condenada a 14 anos de prisão. O engano foi bem amarrado lá desde o início. A igreja foi puxada para dentro de uma problemática que ela não tinha nada a ver. Foi puxada através dos enganos, falsas profecias e manipulações por redes sociais através de imagens. O Senhor 22, assim na terra como no céu. A cúpula aproveita mais uma vez, mas agora de uma vez por todas, a puxar a igreja inteira para esse buraco dos investigados. Até porque a cúpula precisa da igreja para fazer a tal guerra santa. Nós convocaremos a guerra santa! Com essa guerra santa, lavadores de dinheiro sairiam ilesos e a igreja, mais uma vez manipulada, sairia presa. Muito se fala da intolerância religiosa contra os cristãos, mas Jesus Cristo disse que seremos odiados por causa do nome dele, e não por outra coisa. Qual está sendo o nosso testemunho? Em Mateus 23:13, Jesus disse para os fariseus que eles mesmos fechavam a entrada do reino dos céus para o povo, impedindo aqueles que gostariam de conhecer a Deus. Os fariseus tinham um testemunho de hipocrisia. As atitudes deles mais afastavam o povo do que aproximava. Gerava ojeriza nas pessoas. Além deles não entrarem no reino do céu, eles impediam que os outros entrassem. Qual está sendo o testemunho da igreja nessa geração? Antes da vitória que eu vos darei, eu vou fazer
Deus continua no trono, e do trono ele envia o espírito mentiroso. Recebe quem quer e quem quiser, e quem não está vigilante. Eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas. E o espírito diz: Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. E o Senhor Deus diz: Vá e faça isso.